Boa tarde a todos. Como sabem, nós, às segundas-feiras, fazemos a leitura do livro Jesus no Lar, pelo espírito Ney Lúcio e psicografia de Chico Xavier. Hoje vamos ler, como ali está indicado, o capítulo 13, O Revolucionário Sincero. É um capítulo, como vamos ver, que tem algumas semelhanças com o nosso dia-a-dia, com a nossa atualidade. E então, posso dizer que este livro apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro. E pode-se dizer que foi este o primeiro culto no lar. Aborda temas como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação, etc. Tudo temas comuns e que nós estamos habituados a ouvir aqui nesta casa. Demonstra permanentemente a atualidade da mensagem evangélica, a todos acessível, claro, e enfatiza a necessidade de cada um se reformar interiormente, revendo os pensamentos, os atos, as posturas, atitudes e buscando ajustá-los à verdadeira moral cristã também. E também à nossa cultura, à nossa evolução. Inicia este capítulo O Revolucionário Sincero e diz assim: no curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias da governança do povo e exaltado dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo. Isto traduz um pouco também aquilo que ainda hoje nós, algumas atitudes que são tomadas pelos diferentes governos, etc., e nós não aceitamos e queremos tomar uma parte ativa na resolução destes problemas que nos afetam. Mas o Senhor, ouvindo isto, comentou muito calmo. Um rei antigo era considerado cruel pelo povo da sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a esfiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. Quantas vezes isto também não nos passa por cabeça? Quando somos postos perante injustiças e outras coisas do género. Também, às vezes, tomamos atitudes irrefletidas ou não, nós vamos ver à frente sobre esta situação. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clama-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural e, por isso, articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Estava tomada a decisão, vamos destituí-lo. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabulação de espírito para espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva, isto é, de ouvido, e suplicando a aprovação celeste no plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado, com uma condição. Conviverás com o rei, com esse rei, durante 100 dias consecutivos. Em seu próprio palácio,
na posição de servo humilde e fiel, e findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à Casa Real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou ao serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto familiar. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimónias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súbditos, bajuladores e ingratos. A atualidade não andará muito longe desta situação. Nunca dormia aquele rei, nem se alimentava em horas certas e, onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante, o rei, mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Fim do prazo estabelecido, aqueles 100 dias, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido e, notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era, talvez, o homem mais torturado do reino e que, ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes, a cada um, maior rendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o Mestre Divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. As lições de Jesus, os seus ensinamentos contidos neste livro, bem como no Evangelho em geral, são narrativas que Jesus faz sobre eventos que não acontecem de facto, mas são histórias que ele conta por forma a atingir o psiquismo humano. E nessas histórias, ele atinge os nossos sentimentos, como vemos agora também. E como tal, elas são simbólicas das coisas que estão dentro de nós e sempre passíveis de muitas interpretações. Com as parábolas, as lições de Jesus é diferente. Elas foram feitas por um homem
genial. Elas estão prontas, nada tem de ser alterado, mas a percepção que temos sobre elas renova-se impressionantemente. Sobre o tema de hoje, que trata assuntos alusivos às revoltas, podemos dizer da necessidade de cada um rever os seus pensamentos, seus atos, suas posturas e atitudes, buscando entender o dever que lhe cabe no plano da vida e seguir o seu caminho. Sem revoltas e sempre com a certeza do dever cumprido, onde quer que nos encontremos, procurando o equilíbrio em tudo o que nos cerca e envolve. Este, no nosso entender, é o caminho para alcançar o objetivo a que nos propusemos do outro lado da vida e para a paz no mundo, pois ela começa exatamente dentro de cada um de nós. Mas ainda sobre este tema, eu pessoalmente, é uma leitura pessoal, sobre a prática deste tema que foi apresentado e sobre a sua aplicação ao nosso cotidiano, à nossa vida, ao nosso dia-a-dia mesmo. E entendo que querer mais e melhor é típico do ser humano. Está nos nossos genes, na nossa cultura mesmo, somos sempre incentivados a ir mais além. E não é preciso, para ter este sentimento de ir mais além, de chegar mais acima, não é preciso ser egoísta. Basta sermos nós e atuarmos de acordo com a cultura que vamos recebendo ao longo dos anos. É natural no ser humano querer evoluir, como costumamos afirmar, obter para os nossos filhos aquilo que não se teve. É legítimo, é natural, façamos isso. Mas é exatamente isso que nos diz esta doutrina. Vamos chegar mais além, vamos chegar mais alto, chegar mais acima, evoluir sempre, mas trabalhar sempre também, abnegadamente. Mas a aspiração, a ambição tem limites, limites naturais também, na minha perspectiva. E não vamos pretender atingir os nossos fins sem olhar a meios, ou seja, subir, não sabendo, nem querendo saber se pisa alguém ou não. Uma coisa que, infelizmente, acontece muito no nosso dia-a-dia. Eu, nestes meus 64 anos de vida, testemunhei isto muitas vezes e frequentemente. Sempre provei por acaso. E o que este capítulo nos vem dizer é que é legítimo lutarmos, batermos pelo nosso sonho. Os sonhos não morrem. E nós temos sempre direito a sonhar. E que esse sonho seja mesmo o ideal para nós, aquilo que nós queremos. Seja o ideal para nós e não sendo egoístas, iguais também para os que nos rodeiam e para alguns que não são tão bafejados pela sorte como outros. E isto é querer o bem coletivo, o bem universal. Esta é uma das coisas que me traz aqui, exatamente. E é isto que nos deve mover. E já agora peço perdão de me lembrar daqui da minha mãe, que me dizia que nós só poderemos estar muito bem, ou quando podemos estar bem, quando todos à nossa volta estiverem bem. Tem sido esse um dos grandes lemas da minha evolução. Para atingirmos esse ideal, como nos diz aqui a leitura, é preciso envolver-nos nas coisas. Como dizia, vai viver com esse rei tão mau, vai viver 100 dias com ele e vê com os teus próprios olhos. Isto é, quer dizer, ao fim e ao cabo, aquilo que nós dizemos muito aqui também. Põe as mãos na massa, trabalha, vai, vive, convive, sabe e depois diz alguma coisa. E é natural que aqui surja aquela pergunta: quem somos nós para criticar? Só porque dizem que, porque fez, porque pensou?
Quem somos nós para julgar? Antes de criticar, às vezes humilhar, dizer mal só por dizer, saibamos daquilo que estamos a falar. Partilhemos os problemas, partilhemos as preocupações. Porque não somos nós, só nós que temos preocupações. O outro também tem. Então é preciso viver com o suzerano, com o rei, para saber quais são as suas preocupações. Partilhemos o conhecimento das coisas. Se eu tenho mais idade, se eu souber mais, por que não partilhar isso com quem não sabe? E, essencialmente, quando estivermos para fazer uma coisa deste género, punhamos sempre no lugar do outro. E se fosse comigo? Gostavas? É preciso, como nos diz neste capítulo, esta leitura, é preciso viver, conviver, sentir, respirar com o outro, para que, finalmente, possamos emitir uma opinião, mas nunca, nunca, nunca uma sentença. Tenhamos todos presente, e com isto vou terminar, que a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Muito obrigado.